Bom, presidente, temos algumas perguntas dos leitores do blog Fatos e Dados. Quanto à questão do pré-sal, temos a leitora Leila Maria Ribeiro, que faz a seguinte pergunta. A maioria dos países que têm grandes reservas de petróleo está nos últimos lugares do mundo em desenvolvimento humano e entre os primeiros em desigualdade e endividamento. Há algum jeito de escapar da maldição do petróleo? Sim, há algum jeito de escapar, desde que você tenha o desenvolvimento de outros setores de atividade. Há duas coisas que são importantes lembrar, Leila. Primeiro que a indústria do petróleo ela tem vários ciclos, né? Tem pouco tempo no mundo, tem entre 150 e 200 anos de fato de indústria do petróleo no mundo. E no primeiro ciclo ela foi fortemente num país como os Estados Unidos, né? Ela cresceu nos Estados Unidos em última instância. Depois, somente depois da década de 40, é que ela foi para países árabes. E quando ela cresceu na indústria dos países árabes, do Oriente Médio, os países árabes não tinham outras atividades. Então a indústria de petróleo cresceu muito num lugar em que não tinha outras atividades econômicas. Consequentemente, ela cresceu muito mais rapidamente do que as outras atividades e ela inibiu a expansão e o crescimento de outras atividades. Em outros países, que também são fortemente produtores de petróleo, a indústria do petróleo surgiu, ela surgiu num processo de concentração muito grande, porque foram empresas internacionais que começaram a produzir o petróleo nesses países. Houve um processo de nacionalização dessas empresas. Os países, os governos, por pressão popular e por movimentos sociais, tomaram tomaram o controle desses governos. Essas empresas já com as empresas grandes, com grandes reservas e já produzindo. Também nesses países o petróleo foi fundamental para sustentar os governos e para sustentar a arrecadação. No caso brasileiro a situação é muito especial, porque no caso brasileiro a Petrobras, quando surgiu, ela surgiu para controlar a pequena quantidade de petróleo que nós produzimos 2.000, 2.300 mil barris por dia. Hoje nós produzimos 2,5 milhões de barris por dia, depois de 56 anos de existência. Nesse primeiro momento, o petróleo, apesar de ser muito importante, ele era pequeno para a indústria brasileira. Nesses 56 anos, o petróleo cresceu muito, mas ele hoje incluindo toda a cadeia de fornecimento, alguma coisa em torno de 10% do PIB, em torno de 12,5% da arrecadação federal, em torno de 7% das exportações brasileiras. É muito grande 7% das exportações, é muito grande 12,5% da arrecadação federal, é muito grande 10% do PIB, mas não é nada parecido com outros países. A nossa grande vantagem é que nós estamos descobrindo novas reservas, novas possibilidades de crescer com o pré-sal, no momento em que o país já tem uma diversidade industrial, já tem uma sociedade muito mais desenvolvida, tem uma economia muito mais complexa e, portanto, nós poderemos utilizar esses recursos novos para aumentar ainda mais o crescimento de outros setores da economia que não somente o petróleo. Portanto, é possível sim combater a maldição do petróleo. Já o Jefferson Ribeiro faz a seguinte pergunta. Presidente, quando a Petrobras crê que haverá uma produção forte nos campos de pré-sal? Hoje já foram feitas explorações de teste, mas quando a produção começará para valer? Ô Jefferson, na realidade nós já estamos produzindo. Nós estamos produzindo de um poço no campo de Tupi, na realidade não é nem um campo ainda, na área de Tupi, nós estamos produzindo em torno de 15 mil barris por dia. Estamos produzindo também de um poço lá no Espírito Santo, na área de Jubarte, mais entre 10 e 15 mil barris por dia. Portanto, nós estamos produzindo aí quase 30 mil barris por dia do pré-sal. Essa é uma produção grande, porque tem vários poços no campo que se produzem, na terra, que produzem muito menos do que isso. Há vários estados que produzem menos do que isso. Então, portanto, nós não temos uma produção pequena. É evidente que ela é pouco em relação ao que nós projetamos. O que é que nós estamos projetando, Jefferson? Para 2013, depois de investir 28,9 bilhões de dólares na área do pré-sal, nós pretendemos estar produzindo em torno de 220 mil barris por dia em 2013. Em 2020, depois de investir 111 bilhões de dólares na área do pré-sal, nós estaríamos produzindo 1.800.000 barris do pré-sal. Esse número, 1.800.000 barris, é muito interessante porque de 2008 a 2020 nós estamos falando em 12 anos. De 2009 a 2020 nós estamos falando em 11 anos. Portanto, nós vamos aumentar a produção do pré-sal dos atuais 30 mil barris para 1.800.000 barris em 12 anos. Lembre que a Petrobras levou 53 anos
para produzir os primeiros 1.800.000. Portanto, o que nós fizemos em 53 anos, nós pretendemos fazer em 12 anos.